Índia, ó, floresta, hoje veio até floresta, tá vendo? Eita, Índia danada. Eita, minha Índia, tá, é minha Índia mesmo. Oi, galerinha, ainda falando sobre os nativos, não é? Só que agora nós vamos falar sobre os nativos da nossa terra, que são os povos do Brasil, os primeiros povos, né? Os nativos, que foram chamados de índios, né? Então, vamos falar primeiros habitantes do Brasil, línguas indígenas, organização social, história dos índios brasileiros. Nessa aula vamos contar um pouquinho a história dos nativos, né, dos primeiros habitantes do Brasil. Os livros de história antigamente ele colocava assim, descobrimento do Brasil. Mas hoje em dia eles não trabalham mais isso, eles trabalham redescobrimento do Brasil, porque aqui já moravam os nativos, já moravam os índios, então eles eram habitantes também. Não é? Então, os portugueses redescobriram, quando chegaram aqui, já encontraram, né, esse povo de uma cultura totalmente diferente e linda. Né? Os povos que viviam no Brasil não desenvolveram um sistema de escrita. Pesquisas arqueológicas, registros das tradições orais e testemunhos de europeus consistem em fontes utilizadas para estudar os grupos indígenas que habitavam o território quando os portugueses chegaram ao continente americano. Não é? Então, eles não tinham uma cultura escrita, não se chama de escrita. Suas tradições, seus costumes, suas crenças eram passadas oralmente, né? De geração a geração. Segundo evidências arqueológicas, pode-se afirmar há mais de 2.000 anos, os seres humanos já ocupavam região onde atualmente se encontram os estados de Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Né? Então, os primeiros habitantes do Brasil, os primeiros grupos do Brasil, né? Os nativos, né? Eles habitaram essas regiões. A gente sabe a história da questão, como é que eu posso falar? Dos primeiros habitantes do mundo, não é? Que foi comprovado cientificamente que nós somos de origem africana, né? Que os primeiros habitantes surgiram na África e depois eles migraram, né? Se espalharam por outras regiões, o Estreito de Bering, isso tudo que a gente viu o ano passado. Né? Então vamos aí. Característica dos primeiros habitantes do Brasil. Os habitantes da pré-história brasileira são divididos em 3 grupos. Na apostila tem tudo isso, mas eu resumi, botei da maneira mais simples possível. Né? São os caçadores e coletores. Viviam em quase todo o território nacional entre 50 mil e 2,5 mil anos. Ocupavam do sul ao nordeste. Alimentavam-se de carne de caça e de pequenos animais, peixes, molúsculos e frutos. Caçadores-coletores, eram aqueles povos, os nativos que caçavam e pescavam. Muitas vezes eles eram nômades, lembram? Viviam de um lugar para outro em busca de alimento. Enquanto tivesse alimento naquela região, eles estavam. Os povos agricultores, esses já se tornaram o quê? Sedentários, se fixavam a algum lugar, geralmente próximo aos rios, né? Viveram de 3,5 mil a 1,5 mil anos atrás. Habitavam cabanas ou casas subterrâneas e eram conhecedores da técnica da cerâmica. No Rio Grande do Sul foram chamados de Itararés e no Sudeste e Nordeste de Tupis. Esses povos deram origem às tribos indígenas do Brasil. Os tupis conheciam a agricultura e por isso eram sedentários, se fixavam no lugar próximo ao rio para realizar a domesticação de animais, a agricultura, plantava e colhia eles, né? E existiam os povos do litoral, praia, todo mundo sabe, minha filha, você tá com saudade de uma praia toda. Eu tô precisando daquela água salgada para trazer a mazela de 2020, tudinho. Os povos do litoral ocupavam a costa brasileira, desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, há 6.000 anos. Alimentavam-se praticamente de produtos, de frutos do mar, mas também eram coletores, colhiam coisas.
Os homens dos sambaquis eram sedentários, pois não tinham necessidade de se deslocar para buscar alimento. As conchas descartadas com as quais obtinham os molúsculos foram se amontoando e assim foram aproveitadas para a construção de casas. Estes são os principais vestígios para estudar esse povo, não é? Então a gente viu que o homem, né, os primeiros habitantes do Brasil, eles foram nômades, seminômades e sedentário, né? Passaram a se fixar próximo aos rios ou aos mares. A gente sabe que ao mar eles não poderiam utilizar água para beber, mas comiam muito frutos do mar. E tudo é questão de evolução. Então, os povos indígenas, todo mundo também sabe que eles receberam o nome de índio porque Cristóvão Colombo queria chegar às Índias e ele chega no novo continente, não é? E chegando nesse continente, quando ele vê os nativos, ele pensa que tem chegado às Índias, então ele chama de índios, né? Mas olha aí, de acordo com o censo do IBGE de 2010, existem 305 grupos étnicos no Brasil. Dentre eles, há 2 troncos principais. Troncos linguísticos, pessoal, as principais falas dele. Tia, esses nomes aí vão cair na prova? Não, minha filha, viu? Não se preocupe. Os 2 principais troncos linguísticos são o Macro-G e o Tupi, né? Aí esses outros são os grupos que fazem parte, que falam a língua parecida, né? Ou que dá início dessa outra língua, mas não vai. Eu preciso saber que os principais troncos linguísticos são o Macro-G e o Tupi, certo? Línguas diferentes. Atualmente existem 274 línguas indígenas no Brasil, segundo o censo do IBGE de 2010. Muitas delas surgiram dos troncos linguísticos Tupi e Macro-G. A oralidade é algo notório nas comunidades indígenas, sendo que grande parte da cultura é transmitida dessa maneira. Oralidade é a fala. A gente sabe que as tradições indígenas é passada de geração a geração através da fala, né? Como viviam esses nativos? De modo geral, os índios do Brasil, minha gente, eu fiz Brasil com B minúsculo, perdoa a professora, que ela tá meia tantã, viu? Desculpa aí, mas é com B maiúsculo. Né? Os índios do Brasil viviam em habitações coletivas, compartilhando ocas ou malocas, feitas geralmente de madeira e palha. Estes locais de grandes dimensões não possuem divisões e geralmente abrigam várias famílias. Minha gente, eu tenho, já falei para vocês, um sonho de conhecer uma tribo indígena. Tenho, né, para ver na pele como é aquela vida tão simples e tão bonita, né? Tudo que vocês estão vendo aí, não é? Uma tribo indígena, estão vendo as ocas ou malocas, não é? Espalhadas, são feitas de madeiras ou de palha. Pode viver mais de uma família dentro. E o que eu acho bonito nos índios, 2 coisas que eu acho muito bonita com os índios, é a relação harmoniosa que ele tem com a natureza. E também a questão que eu acho bonita do coletivo. Tudo que tem é para todos. Não há uma distinção social porque há funções, né? Mas não há uma distinção social separando a desigualdade, né? Tudo que tem é no coletivo. Organização social. O índio brasileiro vive em regime de comunidade primitiva, onde prevalecia a produção comunitária. O trabalho era dividido de acordo com o sexo e a idade. As mulheres cuidavam da lavoura, das crianças e cozinhavam. Plantavam-se principalmente milho, feijão, mandioca, cará, batata doce, abóbora e tabaco, né? As mulheres elas estavam mais voltadas para a questão dos cuidados familiares. A primeira coisa que a indígena, né, a mulher faz, ela vai na roça colher, né, a mandioca, que eles gostam muito. Vários costumes indígenas são nossos hoje, tipo a tapioca, né, o beiju. Eu amo beiju. Ave Maria, todo sábado minha tia, antes da pandemia, ia na feira e trazia um beiju para você tomar com café. É perfeito. Onde lá a mulher ficava responsável pelo lanche, né, as famílias e toda a comunidade.
Já os homens, a função dele era caçar, pescar, construir tabas, guerreavam e preparavam o solo para a lavoura. Ai, que medo, Jesus. Faça isso não, coração de Jesus. Eu tô aqui sozinha gravando na minha floresta e fazendo medo da criatura que não tem um coração muito bom, meu Deus. A alimentação obtida na caça, na pesca e na coleta e na lavoura era dividida entre todos os membros da comunidade. Então, o interessante é o trabalho coletivo, né? Os primeiros habitantes do Brasil, na época dos descobrimentos, há cerca de 5 milhões de... Calma aí, eu fiquei tão nervosa, vou beber água, eu tive medo mesmo, viu? Oxe, eu tô só... Ó, de novo, tá vendo? Eu sozinha aqui gravando aula na casa mal assombrada de mãe e fica fazendo esse medo. Pronto, relaxei. A Índia tem medo dessas coisas. Primeiros habitantes do Brasil, na época dos descobrimentos, havia cerca de 5 milhões de indígenas espalhados pelo país. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma população indígena que habitava o litoral, né? Os índios que Cabral encontrou na Bahia pertenciam ao grupo linguístico tupi. Num primeiro momento, os contatos entre os índios e os brancos foram razoavelmente cordiais e marcados pelo escambo, ou seja, a troca de produto. Lembra, pessoal, que quando os portugueses chegaram no Brasil, a gente já estudou isso? Ai, eu ainda tô respirando fundo, do medo. Oxi, Índia mole da moléstia é essa? É essa, desculpa o nome, viu? Vou me comportar agora, prometo. O contato foi harmonioso, não houve conflito, né? Um ficou estranhando a cultura do outro. E os portugueses se aproveitaram muito da ingenuidade dos índios e praticaram escambo, né? Trocavam bugigangas pelo pau-brasil, que eles não encontraram ouro de imediato, não é? Mas depois, quando eles passaram a escravizar e a explorar os índios, e os índios observaram que eles não estavam lá como amiguinhos, né? Eles começaram a lutar e a guerrear contra os próprios portugueses. Só que nessa luta, a gente sabe que quem sai em desvantagem são os índios por duas armas que os homens brancos tinham, né? A arma mesmo, né? As pistola, né? As espingardas e etc. E a arma biológica, que eram as doenças, né? Que o homem branco trouxe para os índios. O trabalho de derrubar o pau-brasil e preparar a madeira para embarque eram feitos pelos indígenas, em troca de roupas, colares, espelhos, facas, serras e machados. Quando o português implantou um sistema colonial e pretendeu transformar o índio em escravo agrícola, segregando-os nos engenhos, privando da caça, da pesca e da luta contra os inimigos, instalou-se uma guerra entre brancos e índios. As populações indígenas perderam suas terras e sofreram um aniquilamento progressivo. Não é? A quantidade de índio que tinha na época do redescobrimento do Brasil e a quantidade de índio que tem hoje é muito pouco, porque a maioria morreu, né, com as duas armas que o homem branco trouxe. A arma realmente física, né? A arma de fogo e a arma biológica, que foram as doenças. Né? Pode ter certeza que na prova terá uma questão dessa, né? A arma biológica, que era a doença que os índios, eles se tratavam com ervas. Então, uma pneumonia, uma papeira, um sarampo, uma catapora que o homem branco trouxe, no índio era bem mais agressiva, porque eles não tinham medicamento para tratar isso, e além disso, eles não tinham anticorpos, né? E se espalhava fácil, porque eram doenças fáceis de contagiosa, e todo mundo morava junto, vivia do coletivo. Né? Então, até a próxima aula na minha floresta amazônica, né, indígena, com a próxima Índia. Será uma pajé. Agora, um cheiro. Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. E onde eu estou? Um cheiro.